A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a Diaconisa Tânia Anjo. Já vou pedir para você se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da classe dos jovens da editora CPAD, que tem o tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O comentarista dessa revista é o pastor Reinaldo Odilo. Ele é membro da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte. O pastor Reinaldo é juiz de direito e bacharel em teologia. A lição de hoje é a lição 9, o retorno triunfal de Cristo. O texto do dia nos diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. A síntese nos diz assim: o retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nessa terra e restaurará as boas coisas que foram perdidas com a queda. Os objetivos da lição é mostrar o que é o retorno triunfal de Cristo, explicar o propósito para o retorno triunfal de Cristo e saber que haverá uma intervenção divina plena na história. O texto bíblico base é Apocalipse 19, versículo 11 ao 16. A introdução na revista nos diz assim: durante a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, os anjos questionaram aos discípulos por que eles olhavam para o céu e em seguida complementaram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Tal ênfase ocorre porque, segundo a profecia de Zacarias 14, versículo 4, o retorno triunfal de Jesus acontecerá do mesmo modo e no mesmo lugar da sua ascensão. A volta gloriosa de Jesus será um momento decisivo para o mundo, em especial para Israel, que naquele dia terá a restauração prometida. Cristo aparecerá com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Os discípulos queriam saber sobre isso, e os anjos lhe responderam: ainda muitos séculos de sofrimento e humilhação aos judeus se seguiram, mas quando Jesus voltar com sua igreja, então a justiça divina colocará tudo no seu devido lugar. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas aquele futuro período de tempo em que o Senhor trará julgamento aos ímpios e a salvação aos seus fiéis. O Novo Testamento deixa claro que a marca desse dia será a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Ele destruirá as nações que estão prestes a destruir Israel e estabelecerá seu reino milenar sobre toda a terra e a partir de Jerusalém. Tópico 1: o que é o retorno triunfal de Cristo? A última etapa da volta de Jesus. O apóstolo Paulo afirmou que a igreja está aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Há, portanto, a distinção entre os dois eventos: a bem-aventurada esperança que diz respeito ao arrebatamento, quando o Senhor virá como um ladrão para a sua igreja, e a manifestação da glória que faz alusão à sua volta, quando aparecerá publicamente como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. Então todo olho verá. Na primeira fase da sua vinda, Jesus virá para levar a sua igreja de forma invisível. Em um piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão e os crentes que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Na segunda fase, logo depois da grande tribulação, Jesus virá e todas as tribos da terra se lamentarão e o verão sobre as nuvens, com poder e grande glória. Nessa ocasião, o Senhor não virá sozinho, mas com miríades. Em grego, miríades, isto é, uma multidão incontável de seus santos.
a igreja aqui, e seus anjos. Ele virá como labareda de fogo para fazer justiça aos santos. Após a grande tribulação e o dia do Senhor, Jesus Cristo voltará para salvar a humanidade da autodestruição. Esta é uma boa notícia, incrivelmente boa, mas as nações enganadas da terra vão chorar. O livro de Apocalipse mostra que os exércitos da terra serão enganados por Satanás e seus capangas para lutar contra Jesus Cristo. Apocalipse 7, versículo 9, eu olhei e eis que uma grande multidão que nenhum homem poderia numerar, de cada nação e de todas as tribos, povos e línguas. Essa é uma cena impressionante. Aqui nesse mundo há divisões entre pretos e brancos, ricos e pobres, uma nação contra a outra, entre aborígenes, entre sindicatos e gestões. Aqui, antes do trono do Cordeiro, vemos uma massa de pessoas intocadas pelo racismo, sexismo, nacionalismo, sindicalismo ou qualquer outro deísmo que te existir, que você possa pensar. Único mesmo, assim, único, uma multidão cujos números desafiam cálculo. Esta não é uma daquelas multidões desconfortáveis, pessoas empurrando as outras, enfiadas junto uma no meio, algumas sendo rudes e outras pisando nos nossos pés. Aqueles reunidos no trono de Deus não se importam com a multidão. Na verdade, eles estão muito felizes em fazer parte de tantas pessoas desfrutando da presença de Deus. Nessa multidão estão pessoas de todas as nações, de todas as tribos e grupos linguísticos. Eles se entendem perfeitamente. Eles não estão divididos em grupos de interesses especiais. São todos amigos. Eles não excluem alguém porque é diferente ou estranho ou parece se comportar estranhamente. Eles são totalmente um. A volta gloriosa do Senhor. A Bíblia faz questão de frisar que Jesus virá com poder e grande glória, que seria no grego doxa, que significa esplendor, brilho. Na atualidade, Deus está trabalhando em oculto. Todavia chegará o dia em que ele será revelado ao mundo com toda a sua glória e esplendor. Na segunda fase da vinda de Jesus, muitos argumentos humanistas, ateístas e blasfemos contra o Senhor desaparecerão instantaneamente, pois ante aos fatos ninguém mais duvidará da sua existência. Os homens serão convencidos pelo esplendor da vinda do Filho do Homem. Afinal, todo olho o verá, sua grande glória, e sentirá o impacto constrangedor de sua presença poderosa. Nenhum arrogante conseguirá ficar de pé diante da presença do Senhor. Temos que considerar a verdade de que a ocultação de Deus, de si mesmo, é para que ele possa ser mais conhecido e que seu grande fim em tudo é que todos até os fins da terra podem olhar para ele e ser salvos. Chegará um momento em que Deus estará em todos os lugares reconhecido como o verdadeiro Deus. O futuro período de glória na terra, quando todas as pessoas devem ter abraçado a verdadeira religião e quando a idolatria terá chegado ao fim. Todos os que reconhecem solenemente como o verdadeiro Deus e se submeterem ao seu governo e sua vontade. É uma promessa gloriosa que ainda está para ser cumprida, e não há promessa na Bíblia mais certa do que esta, que na terra ainda deve ser preenchida com o conhecimento do verdadeiro Deus. A volta triunfal com a igreja. Após a boda do Cordeiro, Jesus retornará juntamente com a igreja para fazer juízo e condenar todos os ímpios. Tal momento glorioso faz parte da analogia ao casamento judaico, que era composto por 3 fases, cada qual simbolizando uma etapa da aliança de Cristo com sua igreja, desde o noivado até o momento em que o marido apresenta a sua esposa à sociedade,
fazendo referência à volta de Cristo como uma igreja. Já estudamos sobre isso, irmãos. Esta será uma apresentação triunfal da noiva, a qual estará lindíssima, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Ao invés da noiva ela mesma se preparar, ou a família preparar essa noiva, aqui Cristo prepara uma noiva para si mesmo e também a presenteia. Agora, o glorioso e santo estado da igreja que é descrito aqui não é temporário, mas destinado a ser permanente. Refere-se ao estado final da igreja, após a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos santos ter ocorrido no momento em que a noiva de Cristo é finalmente revelada em toda a sua beleza, mas resplandecente, para que toda a criação a observe, agora apresentada como esposa. Portanto, esse versículo não ensina que uma igreja local pode alcançar um estado de perfeição nesse mundo atual. Não há dúvida de que a igreja será perfeita um dia. O próprio Cristo cuidará disso. Mas isso não acontecerá enquanto a igreja ainda estiver nesse mundo. E isso só acontecerá depois que esse mundo atual for destruído e desaparecido para sempre, todo esse sistema que nós vivemos. Para o presente momento, no entanto, é a vontade de Deus que toda e qualquer igreja local deve estar se esforçando em direção à perfeição. É por isso que nenhuma igreja deve estar satisfeita em apenas manter o seu status, mas sempre buscando se reformar, conformando-se cada vez mais com o seu trabalho e a prática das escrituras sagradas, particularmente nas áreas onde ainda há uma falta. A Igreja da Vida não é exceção a isso. Há áreas definidas em que ainda estamos em falta e nas quais somos obrigados a nos esforçar para a plena conformidade com a vontade de Deus. Pelos padrões humanos, podemos parecer estar indo bem como uma igreja, mas pelos padrões de Cristo estamos definitivamente em falta e há áreas em que melhorias devem ser feitas. Sim, com certeza, Ele está santificando a igreja. Isso significa que Ele está fazendo a igreja santa e separando do mundo e para si mesmo, assim como Deus separou a luz da escuridão no primeiro dia da criação. Cristo também está nos separando do mundo para ser um povo peculiar para si mesmo, que são zelosos de obras, de boas obras. Tópico 2. Propósitos para o retorno triunfal. Para salvar Israel. No momento mais difícil da história do povo hebreu, perto de sua possível extinção, os exércitos inimigos já terão invadido Jerusalém e cometido muitas atrocidades, conforme a passagem de Zacarias 13, versículo 8. Apenas um terço dos judeus restará. Então surgirá um esplendor de luz no céu, e como o brilho de um intenso relâmpago que cruza os céus, assim será o sinal da vinda do Filho do Homem. E aparecerá o Senhor gloriosamente com a igreja e seus anjos, vindo sobre as nuvens. Na história bíblica e também nas guerras contra Israel no século XX, há vários relatos da intervenção divina para salvar o povo hebreu. Entretanto, nada se comparará a esse momento esplêndido de glória e manifestação do poder de Deus, em que todas as gentes do mundo se lamentarão sobre o Filho do Homem, inclusive os judeus. Israel será salvo e o remanescente judeu arrependido reconhecerá Jesus como seu Messias e se converterá. Jesus indicou que imediatamente após o tempo de grande tribulação ocorrerão distúrbios cósmicos então seu sinal, será o seu sinal que aparecerá no céu, talvez uma exibição de sua brilhante glória, a Shekinah, contra o pano de fundo dos céus escurecido. Então todas as tribos da terra prantearão, chorarão e o verão vindo nas nuvens do céu,
com poder e grande glória. É importante notar que cada parte da declaração de Jesus no versículo 31 vem de declarações do Antigo Testamento que se relacionam exclusivamente a Israel. Não há igreja aqui. Jesus indicou que em sua segunda vinda ele enviará seus anjos para reunir seus eleitos. Deus chamou Israel de seu eleito. Então, Jesus disse que seus anjos reunirão seus eleitos dos quatro ventos. Deus avisou Israel que por causa de sua rebelião, ele os espalharia a todos os quatro cantos do vento da terra. Mais tarde, ele declarou que os espalhou como os quatro ventos dos céus. Deus também prometeu que no futuro ele os reunirá desde os quatro cantos da terra, do leste a oeste, norte e sul. Jesus declarou que seus anjos reunirão seus eleitos de uma extremidade a outra do céu. Deus afirmou que no futuro, se algum do povo de Israel for espalhado para as partes mais longínquas debaixo do céu, mesmo dali, ele o reunirá. Jesus quis dizer que seus anjos reunirão seus eleitos com grande som de trombetas. Deus prometeu que no futuro o povo de Israel seria reunido quando a grande trombeta soasse para destruir os inimigos. A guerra do Armagedon será intentada pela trindade satânica e as nações que seguiram o anticristo. Contudo, Cristo os vencerá pela espada que sai da sua boca. Será uma mortandade nunca vista, a tal ponto que decorrerão 7 meses para os mortos serem enterrados, e as aves de rapina terão um grande banquete. A longanimidade de Deus chegou ao fim diante de tantas obras iníquas cometidas. O Armagedon é uma campanha em andamento em vez de uma única batalha. Tem sido comumente realizado para a Batalha do Armagedon. É um evento isolado que ocorre pouco antes da segunda vinda de Cristo para a Terra. A extensão desse grande movimento no qual Deus lida com os reis da Terra e do mundo inteiro não é uma batalha isolada, mas sim uma campanha que se estende ao longo da última metade dos 3 anos e meio do período da tribulação. A palavra grega polemos, traduzida batalha em Apocalipse 16:14, significa uma guerra ou campanha, enquanto a palavra grega maché significa uma única batalha ou um único combate. O uso da palavra polemos, campanha, no Apocalipse 16:14, significaria que os eventos que culminam no encontro no Armagedon, na segunda vinda, são vistos por Deus como uma campanha conectada. O local da campanha será no Monte de Megido. Ela está localizada no oeste do Rio Jordão, no nordeste da Palestina, cerca de 10 milhas ao sul de Nazaré e 15 milhas ao interior da costa mediterrânea. Foi uma planície estendida na qual muitas das batalhas de Israel haviam sido travadas. A campanha começará no Vale de Israel, ou Megido, e provavelmente se espalhará por todo Israel. O profeta Joel fala da última batalha que está sendo travada no Vale de Josafate, que é próximo de Jerusalém. E Isaías mostra Cristo vindo com roupas manchadas de sangue de Edom, e Edom está ao sul da Palestina. Mas Jerusalém será sem dúvida o centro de interesse durante a Batalha do Armagedon, pois a palavra de Deus diz: reunirei todas as nações contra Jerusalém para lutar. Versículo 4 mostra claramente que isso acontece na segunda vinda. Será a maior batalha já travada, a vitória mais decisiva já alcançada e a maior derrota já sofrida. Os exércitos do mundo convergirão para esta região em rota de colisão para si, mas sua intenção e objetivo mudarão quando o Senhor Jesus aparecer no céu. Em vez de lutar uns contra os outros, os exércitos da terra se voltarão e se unirão para lutar contra o exército do céu.
Lembre-se, esse não é o arrebatamento, início da tribulação, mas o apocalipse, o fim da tribulação. No êxtase, Jesus vem reivindicar sua noiva, mas em sua segunda vinda, ele condenará todos os blasfemos e incrédulos. No arrebatamento, ele vem no ar, mas em sua revelação, ele toca na terra. No início, os santos vão estar com Cristo. No Apocalipse, os santos voltarão à terra com Cristo. O efeito do arrebatamento é glorificação dos santos, mas no Apocalipse, o efeito é a consumação dos pecadores. Para se cumprirem as profecias, conforme o próprio Jesus disse desde o início de seu ministério terreno, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, se que tudo seja cumprido. Deus é fiel e as suas palavras vão se cumprir no tempo certo. Na verdade, no alfabeto hebraico não existe nem o J nem o tio. De acordo com o Instituto Israelense de Estudos Bíblicos, o que Jesus se referia era o iode e o cotes. Iode significa braço ou mão e sua forma sugere uma mão que está apontando em direção ao céu. Além disso, a letra lembra um pouco um homem em oração. É o primeiro ponto com o qual os escribas primeiro começam a escrever uma letra ou o último ponto que dão a uma letra sua forma final. A letra iode é tão pequena que escribas antigos muitas das vezes removeram as palavras para economizar o espaço. Aqueles que o ouviram na época, eles entenderam que estava sendo dito com iode e entenderam se nem mesmo o menor detalhe seria removido da Torá, a lei dada a Moisés. Como iode é usado para formar todas as outras letras, e de uma vez que Deus usa a letra como os blocos de criação, iode diga a onipresença de Deus. Mesmo que seja pequeno, iode é vital como... Mesmo que seja pequeno, iode é vital, uma vez que sem o cotes de uma iode, toda a Torá deve ser considerada inválida. Pequenas coisas também podem importar. Em referências às Escrituras, Jesus declarou que nem o J, no caso iode, a menor letra do alfabeto hebraico, nem o tio, no caso o cotes, uma pequena marca, passariam da lei até que tudo fosse cumprido. Essas pequenas falhas podem fazer uma grande diferença no significado das palavras hebraicas. Se o iode for omitido de uma palavra hebraica, pode mudar de casa para filha. Se uma cotes for colocada no lugar errado, uma palavra pode mudar de louvor para machucar ou de proteger para destruir. Jesus deu a garantia de que a palavra havia sido preservada e continuaria a ser preservada da corrupção até que seu propósito fosse cumprido. Jesus também mostrou aqui que o céu presta atenção aos detalhes quando se trata das Escrituras. Tópico 3. Uma plena intervenção divina. O destino da Trindade satânica. Está escrito acerca do homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. O Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aquele que enganou o mundo inteiro, juntamente com o falso profeta, será destruído completamente e inaugurará o lago do fogo e enxofre. A encarnação do mal será destruída, seu profeta também, mas Satanás apenas será preso por 1000 anos. Depois de algum tempo, o inimigo será destruído para sempre, e Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O Altíssimo sabe o tempo certo para todas as coisas. Na tribulação, Satanás, o anticristo e o falso profeta estarão trabalhando, mas serão 3 pessoas atuando em coordenação para alcançar o mesmo propósito. Talvez fosse melhor descrevê-lo como uma trilogia satânica, porque a Trindade carrega por trás dela o fato de serem 3 em 1, algo de que Satanás e ninguém pode imitar. Lembre-se que a Trindade de Deus significa 3 pessoas diferentes, todas elas da mesma essência, ou seja, todas elas
Deus. No entanto, não são três deuses, mas um verdadeiro Deus, algo que desafia a razão de qualquer ser humano. O diabo é um imitador e sempre quis ser igual ou como Deus, mas isso não é possível. Mas ainda assim, ele tenta e persiste nele. Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Embora a palavra Trindade não seja encontrada na Bíblia, é uma doutrina bíblica, uma vez que do Antigo Testamento ao Novo Testamento é revelado para nós que Deus é um. Mas há três pessoas diferentes que trabalham na obra salvadora do homem. O ser humano é composto de espírito, alma e corpo, que sustenta a Trindade, pois somos criados à imagem e semelhança de Deus. O anticristo será derrotado no retorno de Jesus Cristo à Terra, lançado no lago de fogo e enxofre, e aqui se chama Segunda Morte. O julgamento das nações. Após as catástrofes da grande tribulação e da elevada mortandade da guerra do Armagedon, as nações sobreviventes serão julgadas pelo Senhor. É necessário reforçar aqui: o julgamento será de nações e não de indivíduos. O pastor Antônio Gilberto, da obra Calendário da Profecia, nas páginas 91 e 92, afirma que certamente as nações comparecerão mediante seus representantes. O propósito desse juízo é determinar quais nações serão poupadas e ingressarão no reino do Filho de Deus. Outras serão desaigadas e desaparecerão como nações. O mapa do mundo sofrerá, pois, muitas alterações. Após o julgamento, os que restarem das nações ingressarão no reino milenar na terra. A base desse juízo é a maneira como essas nações trataram os irmãos de Jesus, no caso aqui, os judeus. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Quando esse julgamento acontecerá? Acontecerá quando o Filho do Homem vier em sua glória. O único evento do futuro a que isso pode se referir é quando Cristo retornar do céu para a terra e estabelece seu trono em Jerusalém. O julgamento que Jesus descreve em Mateus 25, no entanto, é para aqueles que estão vivos em sua segunda vinda. Esses indivíduos de todas as nações da terra consistirão tanto de descrentes quanto de crentes. Os crentes se tornarão as primeiras pessoas a povoar o reino terrestre. Eles consistirão em gentios justos que vivem com Israel, justo em seu reino restaurado. Embora bilhões de pessoas morram durante a tribulação, nem toda a humanidade será dizimada. Haverá aqueles que sobreviverão à tribulação, salvos e não salvos. Todos os sobreviventes estarão reunidos para enfrentar quem? Jesus Cristo. Cristo quer criar um reino perfeito e para fazer isso ele deve primeiro separar seus súditos leais daqueles que não seriam leais a ele. E ele quer começar seu reinado apenas com aqueles que o servirão. E assim ele começa esse julgamento separando as ovelhas dos bodes. As nações gentios estão divididas em duas classes de pessoas, as ovelhas e os bodes. Ele é capaz de determinar instantaneamente quais são as ovelhas e quais são os bodes e dividi-las em seus dois grupos. As ovelhas são colocadas na mão direita de Jesus e os bodes à mão esquerda. Uma vez que os gentios que sobrevivem à tribulação estejam reunidos ao trono do Rei Jesus, sua culpa ou inocência será revelada. Nenhum advogado será capaz de interceder. Por quê? Porque Jesus será o promotor, o juiz e o júri. Só este, com conhecimento infalível de ambas as nações e motivos, é capaz de revelar a verdade. E ele revelará sua decisão, separando essas pessoas como um pastor divide as ovelhas dos bodes. Após a separação, Jesus fornecerá o motivo da divisão e será o tratamento deles. O próprio Jesus, quando ambos os grupos ouvirem essa explicação, vão interrogá-lo. Os justos perguntarão: Senhor, quando vimos você com fome e te alimentou, ou com sede e te demos bebida, ou quando vimos você um estranho e levantou-te e quando estava nu e nos vestir, ou quando vimos você doente e ou na prisão? Como Jesus pode avaliar esses gentios quando eles nunca o conheceram pessoalmente na terra? Sua resposta é um choque.
na medida em que o fizeram a um dos menos meus irmãos, vocês fizeram isso comigo. Quem são as pessoas a quem Jesus chama de meus irmãos? Uma vez que o contexto indica o tempo imediatamente após a tribulação. Eles aparentemente constituem um terceiro grupo, além das ovelhas e dos bodes, que seriam os gentios. Esses irmãos de Jesus serão o povo judeus. Apenas os crentes gentios em Jesus se atreveram a suprir a sua necessidade física, comida, roupa, moradia e até mesmo visitá-los na prisão. O antissemitismo correrá desenfreado durante a tribulação. Além da fé genuína no Messias judeu, nenhum gentil se atreverá a fazer amizade com o judeu. No entanto, o vínculo entre os crentes em Cristo é mais profundo do que a raça. O verdadeiro cristianismo e o antissemitismo são tão opostos quanto a justiça e o pecado. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. O amor altruísta por outros cristãos e judeus é um ato de amor ao nosso Salvador e Senhor. A implantação do reino milenar. Acerca do julgamento das nações, o Senhor segmentou os participantes, no caso, nações, em ovelhas à direita e bodes à esquerda. Em Mateus 25:34, Jesus não falava das nações celestiais, mas do reino do céu, que se iniciaria sobre a terra. O milênio, na ocasião em Cristo, será congregadas todas as coisas, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Como diz o hino número 3 da harpa cristã, nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. A volta de Jesus em glória estabelecerá uma plena intervenção divina nesse mundo e nada mais será como antes. Jesus disse que os justos herdarão o reino, bem como desfrutarão da vida eterna. Esses justos, crentes gentios, que sobreviverem à tribulação, entrarão na fase inicial do reino de Deus, no caso, o milênio, com corpos naturais não ressurrecidos. Essa geração de gentios crentes também começará a provar o reino terrestre. Eles formarão as nações gentias que adorarão a Deus em Jerusalém, profetizadas por Isaías. E isso acontecerá nos últimos dias, que a montanha da casa do Senhor seja estabelecida no topo das montanhas, e todas as nações devem fluir para ele. E muitas pessoas devem ir e dizer: venha e dizemos-nos, ir até a montanha do Senhor, para a casa de Deus de Jacó. Ao final do reinado terrestre de 1000 anos, de Cristo, esses gentios crentes viverão para sempre com corpos glorificados nos novos céus e na nova terra. Os bodes, cuja falta de fé verdadeira em Cristo terá sido evidenciada em sua perseguição aos seus irmãos, serão condenados ao fogo eterno, o mesmo castigo que é eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esse tempo de punição não terá fim. Ironicamente, a mesma palavra eterna descreve tanto a felicidade dos crentes quanto a condenação dos amaldiçoados. Conclusão na revista: a volta gloriosa do Senhor encerrará a história da humanidade nesse mundo. Como as Sagradas Escrituras afirmam, o Senhor já preparou o seu tribunal para julgar as nações e o mundo. Jesus julgará os povos com retidão e todos os ímpios serão lançados no inferno. Porém, como o filho pródigo que estava perdido, Israel será achado e plenamente restaurado. Há muito tempo, Deus prometeu a Abraão: eu os abençoarei quem te abençoarem, e te amaldiçoei aqueles que te amaldiçoarem. Essas palavras encontram sua realização no julgamento das nações. Os gentios que abençoam o povo judeu durante a próxima tribulação serão abençoados, e aqueles que não o fizerem vão se arrepender para sempre. Deus abençoe você, a sua casa, o seu ministério. Oremos por Israel. O relógio do Senhor é ali que nós temos que estar focado, no relógio de Deus e Israel. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.